Bom dia, gente. Minha equipe é composta por mim, Adriana, pela Kessia e pela Andressa. A gente optou por uma obra fantástica, que vocês vão amar, de Euclides da Cunha, certo? Bom dia, meu nome é Andressa, vou falar sobre o pré-modernismo. Bom, o pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição e preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira. Enquanto o simbolismo estava acabando, o pré-modernismo chegava com diversas transformações para iniciar o modernismo. No entanto, vale ressaltar que para muitos estudiosos esse período não deve ser considerado como uma escola literária, mas sim como uma preparação para o modernismo. Caracterizou-se pelas produções desde 1902, onde foi seu início, até a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi o marco do início do modernismo no Brasil. O pré-modernismo aconteceu enquanto aconteciam diversas mudanças literárias, como o sincretismo estético, ou seja, a presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas. Nesse momento, os escritores assumiram uma posição mais crítica em relação à sociedade e os modelos literários anteriores, e com isso, muitos escritores pré-modernistas romperam com a linguagem formal do arcadismo e exploraram temas históricos, políticos e econômicos. Além disso, o Brasil passava por momentos como a República do Café com Leite e inúmeras revoltas, como a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Revolta de Canudos, entre outras. As principais características do pré-modernismo foram a ruptura com o academicismo, que era aquela linguagem mais formal, que era uma forma mais culta de se expressar, a ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, a linguagem coloquial, a linguagem simples prevaleceu, a exposição da realidade social brasileira, o regionalismo e o nacionalismo. Além disso, foram criados personagens como o sertanejo, o caipira, o mulato. E outro aspecto foram abordados diversos temas, como fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Os principais autores foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Euclides da Cunha foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geográfico e engenheiro brasileiro. Ocupou a cadeira de número 7 na Academia Brasileira de Letras. Publicou Os Sertões, Campanha de Canudos, em 1902. Publicou também Guerra de Canudos, história que se passava no interior da Bahia. Outro escritor foi Graça Aranha. José Pereira da Graça Aranha foi um escritor e diplomata maranhense. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana da Arte Moderna de 1922. Sua obra que merece destaque é Canaã, de 1902, que aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo. Outras obras que merecem destaque também são Malas Arte, A Estética da Vida e Espírito Moderno. Monteiro Lobato também foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro, um dos mais influentes escritores do século XX. Ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Outras obras de destaque foram Urupês, coletânea regionalista de contos e crônicas, e Cidades Mortas, livro de contos que retrata a queda do ciclo do café. Lima Barreto. Afonso Henrique de Lima Barreto foi um escritor e jornalista brasileiro, autor de uma obra crítica veiculada aos temas sociais, rompe com o nacionalista, o ufanista e faz crítica ao positivismo. Sua obra que merece destaque é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrita numa linguagem coloquial, faz uma crítica à sociedade urbana da época.
Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantágalo, no dia 20 de janeiro de 1866, na fazenda Saudade. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 3 anos. E assim ele foi criado por tios e avós. E chegou a morar em Teresanópolis e Rio de Janeiro. E aos 19 anos, ele ingressou na Escola Politécnica, onde cursou um ano de engenharia civil. E mais tarde, ele ingressou na Escola Militar da Praia Vermelha, sendo expulso. E ele forma-se em engenharia militar, bacharelando-se também em matemática e ciências físicas e naturais. E ao afastar-se do exército, ele muda-se para São Paulo e passa a colaborar com o jornal O Estado de São Paulo. E nesse momento, ele é convidado como jornalista a cobrir o conflito de Canudos, no interior de Bahia, que foi em 1897. E após 5 anos, ele publica sua obra mais conhecida, que é Os Sertões. Um relato histórico ficcional sobre o arraial de Canudos e a destruição de seu povo. E no ano seguinte, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro também, né? Ele trabalhou durante alguns anos como engenheiro civil, até o momento que ele decide voltar para Rio de Janeiro, e ali ele presta concurso para a cadeira de Lógica do Colégio Pedro II, que foi em 1909. E no dia 15 de agosto de 1909, com 43 anos já, né, Euclides da Cunha, ele falece no Rio de Janeiro. Ele foi assassinado pelo suposto amante de sua esposa. Ele também foi um importante escritor modernista brasileiro. Ele atuou como professor, como filósofo, historiador, jornalista e engenheiro. Ele escreveu também romances, ensaios e artigos, e algumas de suas obras mais relevantes são A Guerra no Sertão, As Secas do Nordeste, O Brasil no século XIX, Os Sertões, Civilização, Contrastes e Confronto, Castro Alves, Seu Bom Tempo, A Margem das Histórias e Os Sertões, que é a obra que a gente vai falar um pouquinho aqui. Euclides da Cunha, ele escreveu romance, ensaios, artigos e algumas de suas obras mais relevantes são A Guerra do Sertão, A Seca do Norte, O Brasil do século XIX, Os Sertões, Civilização, Contraste e Confronto, Peru versus Bolívia, Castro Alves e o Seu Tempo, A Margem da História. E sua obra mais importante foi publicada em 1902, que foi Os Sertões, que narra os acontecimentos da Guerra de Canudos, no interior da Bahia, que foi liderada por Antônio Conselheiro. E o Euclides, ele foi convidado como jornalista pelo Jornal do Estado de São Paulo para cobrir a guerra que foi de Canudo, né, de uma expedição. O Estado de São Paulo. E foi assim que surgiu sua obra mais emblemática, no misto de literatura, relato histórico e jornalístico. Ela está dividida em 3 partes, que é a terra, que é a descrição do ambiente do sertão, da seca, o homem, que é a descrição do homem, da vida e dos costumes do sertão, o sertanejo, e a luta, que é a Guerra dos Canudos, né? Bom dia, meu nome é Kessia e eu vou falar um pouco sobre a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Bom, Os Sertões foi publicado em 1902, 5 anos após o fim do conflito do Sertão da Bahia. O livro ele trata sobretudo da Guerra de Canudos, que foi iniciada em 1897 no Sertão Nordestino. O autor, Euclides da Cunha,
ele era jornalista e ele foi enviado aos sertões da Bahia para cobrir a Guerra de Canudos, que ocorria no final do século XIX. Assim, seu objetivo era descrever o local, as pessoas e os conflitos que estavam acontecendo. Euclides descobriu a realidade vivida pelos sertanejos no interior do Brasil e encantou-se por eles. Por isso, ele transformou radicalmente as suas ideias sobre o movimento de Canudos como sendo uma ameaça aos ideais republicanos. Euclides da Cunha ele foi o primeiro escritor a retratar verdadeiramente a literatura e a história, contribuindo também para que o povo brasileiro tivesse uma visão real acerca do interior do Brasil. Por essas e outras contribuições, o livro Os Sertões recebeu o nome de A Bíblia da Nacionalidade Brasileira, pelo escritor Pedro Nabuco. O livro ele tem quase 600 páginas e apresenta diversas características de textos literários, textos científicos e textos jornalísticos. Além disso, é possível observarmos claramente as visões deterministas e naturalistas do autor ao retratar o homem como sendo um produto do meio em que vive. O estilo de linguagem também é outra característica bastante peculiar, denominada por outros escritores como sendo um barroco científico. Com essa obra, Euclides da Cunha ele entrou para a Academia Brasileira de Letras no dia 21 de setembro de 1903, ocupando a cadeira 7 e também entrou para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse livro ele é considerado uma obra-prima brasileira, sendo já de domínio público. Além de seu valor literário, é para muitos o precursor do pensamento sociológico no Brasil. Em 1966, já havia mais de 800 artigos científicos estudando o livro e, consequentemente, ele mantém sua importância até hoje. Bom, os personagens da obra Os Sertões são Antônio Conselheiro, ele é o personagem principal, que era um líder religioso e um profeta em Canudos, Prudente de Moraes, que era o presidente do Brasil, e decretou Antônio Conselheiro como um revolucionário contra a República. O tenente Pires Ferreira, que comandou a primeira expedição contra Canudos. O coronel Moreira César, que comandou a terceira expedição contra Canudos, saindo derrotado. E o general Arthur Oscar, que comandou a quarta expedição, que resultou no fim da Guerra Sangrenta. Para conseguir mais realismo à descrição e análise do conflito em Canudos, Euclides dividiu sua obra em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Na primeira parte, que é a terra, os capítulos reunidos nessa parte fazem, a princípio, uma descrição física e geográfica do sertão da Bahia. Assim, Euclides da Cunha ele escreve sobre o clima de dia quente e noite gelada, a seca, bem como a fauna e a flora. Estudos mostram que o autor frequentemente relacionou esse espaço com os modos que as pessoas lidavam com ele. Já na segunda parte, que é o homem, Euclides da Cunha narra as pessoas, jagunços, sertanejos e principalmente Antônio Conselheiro, que era o líder da região de Canudos, e é nesse ponto que fica mais evidente o determinismo biológico e geográfico do autor, ou seja, ele explica diversos comportamentos e modos de vida das pessoas em função de sua raça. Além disso, há também uma descrição dos costumes, da religião e dos rituais presentes entre a população. Na última parte, que é a luta, o vilarejo mostra o vilarejo formado em Canudos sob a liderança de Antônio Conselheiro, que incomodava o governo. O primeiro conflito explícito começou em 1896, quando o juiz de Juazeiro, uma cidade que era próxima, não encontrou madeiras encomendadas para construir uma igreja em Canudos. Com medo de uma possível invasão, os soldados de Juazeiro foram atacar o vilarejo e foram recebidos como uma emboscada. No total, 4 expedições militares foram feitas contra a população de Canudos, se estendendo até 1897. Em todas as ocasiões, houve confronto e resistência pelos moradores. O conflito foi sangrento e acabou quando a região foi cercada por soldados e,
encurralaram e acabaram dizimando a população. Consequentemente, o caso ficou conhecido como Guerra de Canudos. Contexto histórico. O início da Primeira República foi marcado por diversos problemas. A nação que se erguia prometia o progresso e a modernização, mas marginalizava a maioria da população, principalmente aquela que acabava de ser liberta do sistema escravista. Nesse cenário, Canudos tornou-se um abrigo para indígenas, sertanejos e pessoas negras que anteriormente foram escravizadas. Assim formou-se um vilarejo com cerca de 30.000 pessoas que viam ali um espaço possível para a sobrevivência. Como esse lugar ele funcionava sem a regulação do Estado, a sua própria existência significava uma ameaça à hegemônia da nação. Ainda Antônio Conselheiro, que era o líder religioso, ele era contra a República por retirar a autoridade da Igreja. Como resultado, diversas expedições militares foram feitas em Canudos com o objetivo de sua destruição. Os Sertões não é a única obra que mostra esses conflitos sociais no momento da instauração da República. Por exemplo, de um modo mais crítico, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, também mostra as contradições de uma nação que tenta a todo custo ter uma identidade. Todavia, a população majoritária ela é marginalizada e serve como um símbolo apenas em situações convenientes. Trata-se ainda de uma obra que ela busca denunciar a carnificina que foi Canudos, ao mesmo tempo que analisa o que o ser humano, a terra e o contexto histórico, de modo determinista. E, em suma, o escritor ele apresenta o homem lutando contra as forças externas e contra a própria natureza. Canudos tinha muito apropriadamente em roda uma cercadora de montanhas. Era um parênteses, era um hiato, era um vácuo, não existia. Transporto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava.